Olá, tudo bem? Eu, o Winston Teixeira, coordenador do curso de Direito aqui da FAMetro, te convido a assistir esse novo episódio do nosso Pod FAMetro, que abordará o seguinte tema: a importância do direito tributário e sua contribuição para a formação de novos profissionais. E hoje, em nosso estúdio, vamos receber o advogado, professor e autor de obras jurídicas, Eduardo Sabag. O professor Eduardo Sabag é doutor em Direito Tributário e em Língua Portuguesa pela USP, professor e especialista em Direito Tributário reconhecido nacionalmente, atua em várias instituições, aí em vários estados, e para quem não sabe, o professor Eduardo Sabag é professor da FAMetro aqui de Manaus. E é com muita honra que recebemos o dono dessa carreira brilhante, o professor Eduardo Sabag. Seja bem-vindo ao nosso Pod FAMetro e muito obrigado por ter aceito o convite. Excelente, eu que estou muito feliz, meu amigo, estimado professor Winston, e vamos bater um papo aqui com todos que estão conosco. Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Oferecer uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salas, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Professor, eu quero quebrar o protocolo apenas para registrar o quanto é importante para a gente da FAMetro, obviamente para mim, ter essa oportunidade de tê-lo em nosso quadro de professores e, obviamente, ter essa oportunidade de compartilhar contigo os corredores, as salas de aula e esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso direito. Como todos sabem, o senhor é um renome, né? É um profissional que realmente faz parte da formação de todos os profissionais do direito tributário do país. E a região norte, especialmente em Manaus, onde fica localizado o nosso polo industrial, tem o direito tributário como uma base, né, como um foco principal na formação de bacharéis em direito. O que o senhor tem a nos dizer sobre a importância de estudar o direito tributário a partir das suas obras, levando em consideração a nossa realidade? Muito bem. Eu, como professor de tributário, sempre entendi que a nossa matéria ela poderia fazer a diferença na vida dos contribuintes, e todos nós somos contribuintes, e na vida do empresário. Afinal de contas, o empresário, ele controlando bem as suas receitas e olhando para as suas despesas, entre as quais está o tributo, ele vai fazer uma gestão mais adequada do seu negócio e vai prosperar. Então, o direito tributário, ele é uma disciplina jurídica, mas ele está ligado ao dia a dia de todos aqueles que precisam conhecer o tributo. Insisto, nós contribuintes e os empresários. Particularmente, quando falamos da região norte e falamos do Amazonas, e especialmente de Manaus, nós temos aqui o distrito que todos conhecemos, né? E ali você tem um manancial de possibilidades de trabalho. Trabalho para quem? Para nós, advogados tributaristas, para os contabilistas, todos aqueles que lidam direto ou indiretamente com a tributação. Então, eu sempre digo para os meus queridos alunos aqui da FAMetro, e eu estou completando neste ano 10 anos de FAMetro, com muita alegria, né? Ensinando o direito tributário para os nossos alunos, eu sempre digo que conhecer o direito tributário é olhar para a demanda de um cliente que está no nosso quintal. O que seria o quintal? Quando nós estamos em Manaus, nós estamos rodeados de empresas que precisam do serviço de um profissional habilitado que conhece o direito tributário. Então, eu falo isso para incentivá-los na construção desse currículo, dessa história, porque assim eles vão poder atender um cliente que está aqui, do lado deles, né? Que é o cliente, que é o empresário do distrito, que é o industrial. Todos precisam conhecer a tributação. E sabemos nós, né, professor, que a tributação é uma realidade complexa.
ela é difícil para o profissional que lida diretamente e, imagine, ela é dificílima para o contribuinte que não conhece. Então, nós precisamos de alguém que seja a ponte, que seja o facilitador, que oriente, e esse profissional é aquele que conhece o direito tributário e que vai atuar com a matéria. A FAMetro, ela contribui para que isso aconteça e eu sou muito feliz de fazer parte, um pedacinho desse processo exitoso. Perfeito. O senhor está sendo muito humilde em dizer que faz parte apenas dessa ponte, desse processo. Mas a gente reconhece que, de fato, não só os bacharéis em direito, né, mas os profissionais dos cursos de gestão, administração, contabilidade, eles têm na sua base, no seu conteúdo programático de formação, também o direito tributário, exatamente por causa dessa importância que o senhor enfatizou. E os nossos alunos do curso de Direito, eles têm a oportunidade de assistir suas aulas uma vez por mês. E como que acontecem essas aulas, professor? O que o senhor foca mais? Que tipo de habilidade e competência o nosso aluno do curso de Direito vai ter e adquirir ao assistir às suas aulas de Direito Tributário? Hoje eu estou lotado, podemos assim dizer, no núcleo de prática jurídica da FAMetro, que é um momento final de finalização da graduação em que o aluno vai ter a oportunidade de conhecer como o advogado atua. Então, a experiência que eu tenho na advocacia, eu trago inteiramente para a sala de aula. E como que essa aula se desenvolve? Com a construção de peças, ou seja, o meu aluno aprende a fazer o que nós fazemos no escritório, dia a dia, construindo as ações judiciais. Então, eu tenho uma metodologia, e eu adoto essa metodologia nas aulas, que é realmente pegar na mão do nosso aluno da FAMetro, ensiná-lo a fazer a peça do começo ao fim, e ele vai ter a oportunidade de se exercitar com uma peça que é encaminhada, um tema que é encaminhado para casa, e ele tem o trabalho de entregar essa peça cumprindo prazos no núcleo. Então ele aprende a fazer a ação judicial em sala, comigo, e depois ele treina em casa. Passando uma régua nesse processo, o resultado só pode ser o melhor possível, porque ele vai sair da FAMetro já tendo condições de atender o cliente e construir a peça. Ele está habilitado para advogar, porque ele sabe como nós atuamos no dia a dia. E sempre que possível eu passo um pouquinho para os nossos alunos da experiência que nós temos, o trato com o cliente, como se cobram os honorários. Isso é muito interessante, professor Winston. A gente sai da faculdade de Direito, ou mesmo de uma graduação em que o direito esteja como matéria secundária, e nós não sabemos precificar. Como que eu vou cobrar X, Y como advogado? Então, sempre que possível, identificando essa deficiência, né? Nós, professores, acabamos sendo bons observadores, eu trago isso para a sala de aula e o aluno acaba tendo um pouco mais do que a mera construção da peça. Ele vai aprender a atender o cliente, vai aprender a avançar, a recuar no processo de venda do seu serviço, vai aprender a precificar e tudo isso faz do nosso aluno da FAMetro um profissional habilitado para atender o cliente no dia a dia. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, perceba o diferencial que a FAMetro tem. Nós temos o professor Eduardo Sabag, que vem lá de São Paulo, uma vez por mês, dar aula para vocês no Núcleo de Prática Jurídica, e ele trabalha com vocês a prática do direito tributário. Geralmente, as faculdades elas trabalham a prática civil, trabalhista e penal. Nós temos esse diferencial, levando em consideração a nossa realidade. Então, venha conhecer a nossa faculdade, conhecer o nosso professor Eduardo Sabag e ter acesso a esse conhecimento. Professor, aproveitando a sua formação, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre as suas aulas de redação jurídica, né, de língua portuguesa. A gente sabe que o senhor tem 2 formações, 2 doutorados, e o foco das suas aulas, obviamente, aqui na FAMetro, é na elaboração de petições de direito tributário, mas para que um bom profissional seja desenvolvido, ele precisa dominar a oratória, a eloquência, a língua portuguesa como um todo. E o que o senhor tem a nos falar sobre isso e como que o senhor insere esse conteúdo nas suas aulas de direito tributário dos nossos alunos?
Muito bem. Antes de responder essa pergunta, um complemento, professor Winston, se me permite. Além do potencial que o nosso aluno tem para o dia a dia com as peças de tributário, ele também se torna mais habilitado a escolher esta área de direito tributário na prova da OAB, porque é uma das áreas, uma das mais procuradas do Brasil, e eu tenho vários alunos que depois do núcleo de prática jurídica se sentem animados a escolher essa área. E estudando conosco as peças, realmente ele já vai estar bem preparado para poder fazer essa escolha. Fazer a segunda fase em direito tributário. Em direito tributário na UAB. Perfeito. Né? Bom, e aí partindo para a linguagem jurídica, para o português jurídico, essa é uma matéria que ela é mais do que essencial para o exercício da nossa profissão, porque nós lidamos exclusivamente com a palavra escrita, porque produzimos petições, produzimos textos, trocamos e-mails todo dia com os nossos clientes e devemos dominar também o plano da oralidade, porque o advogado, ele fala muito, ele vende o seu serviço, ele faz audiências, participa de audiências, ele faz sustentações orais. Então, assim, realmente o profissional do direito, ele tem que dominar a palavra. Quanto mais ele dominar, mais fácil vai ser a sua vida, né? E o português, ele entra nesse contexto. Então, eu trago para as minhas aulas, e aqui eu complemento, uma das aulas do núcleo é voltada para o português jurídico. Então, além do direito tributário, eu separo o momento do núcleo para uma aula de português jurídico. E ele vai ter ali algumas orientações que são fundamentais para ele produzir o seu texto. Essas informações dizem respeito ao conhecimento da gramática. Nós precisamos saber ortografia, acentuação, crase, regência, pontuação, mas além da gramática normativa, é muito importante que o profissional do direito conheça o português jurídico. O que é o português jurídico? Nós temos uma linguagem especial. Ela é o nosso jargão jurídico. Aquele português que é repleto de vocabulários específicos, de expressões idiomáticas, que transitam no texto elaborado por um advogado, por um juiz, mas jamais estarão no texto produzido por um engenheiro, por um arquiteto, por um jornalista nas suas áreas científicas específicas. Então, precisamos conhecer o português jurídico para que você pegue o texto do nosso aluno da FAMetro e perceba que é um texto elaborado por um acadêmico de direito, porque tem uma linguagem especial. E eu trago esse conhecimento também para eles com muita alegria. Então, os nossos alunos, ao terem acesso às suas aulas, ele tem acesso ao conhecimento de língua portuguesa e português jurídico. Ele aprende a como atuar futuramente como advogado, por exemplo, precificando as suas causas, conhecendo como é a rotina do escritório, porque o senhor traz isso da sua vivência e da sua experiência, e ele ainda aprende a praticar no direito tributário, o que não é comum em outras faculdades espalhadas pelo país, e ainda tem, além desse conhecimento, a possibilidade de se preparar para uma segunda fase da OAB, porque ele acaba fazendo isso dentro da sala de aula, na disciplina cursada na FAMetro e com a expertise do professor Sabag. É por aí, é mais ou menos por aí, professor Winston, e fico muito agradecido com as suas palavras elogiosas. Há um aspecto que eu também quero destacar, né? O nosso aluno da FAMetro, a gente cuida com muito carinho, muito zelo, né? Um dado que eu quero destacar aqui é a preocupação que eu tenho de trazer realmente elementos da nossa terra para a sala de aula. Então, explico. Como eu estou preparando meu aluno para a advocacia, eu não preparo o meu aluno para a advocacia em Roraima, em Rondônia, em São Paulo, Santa Catarina, embora isso possa acontecer. Eu até falo para eles, vocês vão ser advogados famosos e vão atuar no Brasil inteiro, mas precisamos conhecer a nossa terra, o Amazonas. Então, os nossos casos práticos são casos de Tabatinga, são casos de Parintins e até cidades menores em que o aluno é levado a descobrir tópicos difíceis, como qual o juiz que vai julgar uma demanda tributária que ocorra na cidade de Tonantins. E aí falo, gente, vocês conhecem o Vale do Javari?
E aí a gente traz toda essa questão também geográfica, que eu reputo fundamental. Não basta você conhecer o direito tributário. Como que você vai trabalhar com o direito tributário no Amazonas? Então você tem que saber que nós temos os juízes federais lotados aqui em Manaus, temos os juízes federais lotados em Tabatinga. Muito bem, esse juiz federal de Tabatinga, ele vai julgar as questões, por exemplo, que ocorrem na cidade de Tonantins, na cidade de Benjamin Constant, na cidade de Atalaia do Norte. São cidades que, às vezes, até o amazonense já ouviu falar, mas nunca esteve lá. Isso. Mas nós precisamos saber que, havendo uma questão tributária nesses municípios, elas serão apreciadas pelo juiz federal de Tabatinga. Então, note, é um conhecimento que ele é prático, mas ele é mais do que prático. É um conhecimento contextualizado com as nossas necessidades. E eu vejo isso como um diferencial para a nossa formação. Com certeza. Percebe-se que o senhor, de fato, tem uma preocupação e um olhar diferenciado para o nosso aluno da FAMETRO, né? E caminhando para o final da nossa conversa, é uma pena que a gente tenha pouco tempo para conversar sobre isso, eu gostaria que o senhor falasse das suas principais 2 obras, ou que, se quiser falar de outras, que o senhor costuma utilizar nas suas aulas, que o senhor pudesse divulgar, e também falar sobre suas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas obras, as principais são em Direito Tributário, o Manual de Direito Tributário, da editora Saraiva. Ele está na 16ª edição, 2024. Então, eu lanço esse livro todo ano e agora com maior ênfase, porque estamos num momento de repercussão total na disciplina em razão da reforma tributária. Então, é muito importante que o nosso aluno também conheça as modificações que já estão ocorrendo e que virão. E a obra, o Manual de Direito Tributário, traz essa novidade para o nosso aluno. E na outra disciplina que eu ensino, o Manual de Português Jurídico. Metade desta obra é voltada para a gramática normativa e metade para o português jurídico. É uma obra, e todas, professor Winston, estão aqui na nossa biblioteca. Então eu sempre instigo o nosso aluno, vá à biblioteca e conheça as obras, leia. Você pode pegar, levar para sua casa, né, estudar. Então, os livros estão aqui e o aluno pode conhecer, se gostar, pode adquirir. E o Manual de Direito de Português Jurídico também é da editora Saraiva. As 2 obras principais. E como que a gente faz para encontrar o senhor nas redes sociais? Para quem quiser lhe seguir e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Fico agradecido, lisonjeado. Eu estou nas redes sociais sempre como Professor Sabag. Professor Sabag, o aluno procurando, ele vai conhecer o trabalho que eu e minha equipe produzimos, tanto no Facebook, no Twitter, em todas as redes. Hoje nós atuamos como Professor Sabag, aí vai conhecer as nossas palestras, o meu dia a dia e os vínculos acadêmicos que eu mantenho. Um deles, né, e posso dizer aqui sem exagero, é um vínculo de muita afetividade, muita alegria, que é o vínculo que eu tenho com a FAMETRO. Que bom. E para quem quiser procurar o professor Eduardo Sabag, caso não encontre nas redes sociais, é só entrar nas nossas redes sociais, Sou FAMETRO, ou Direito FAMETRO, ou do professor Winston Teixeira, que é prof.Winston Teixeira, que a gente está lá conectado, sempre compartilhando informações. Professor, infelizmente, a gente vai ficar por aqui, o nosso tempo acabou. Eu quero, de fato, agradecer a sua participação e a sua contribuição. Saiba que a FAMETRO tem muito orgulho, né, em tê-lo em nossos quadros, e a gente quer levar esse conhecimento, né, para todo mundo, para que, de fato, eles tenham acesso à qualidade do ensino que é prestado na nossa instituição e que eles podem acessar isso ao se matricularem no nosso curso de Direito. Caso o senhor queira falar alguma coisa, fique à vontade. De fato, só agradecer a sua participação e a FAMETRO por tê-lo aqui conosco. Bem, eu que agradeço, foi muito agradável estar aqui com o professor Winston e com você, nosso querido aluno. Não é difícil de me encontrar aqui na FAMETRO, eu estou sempre aí pelos corredores. Você pode assistir às minhas aulas também, quando eu estiver por aqui. Será bem-vindo, será bem-vinda, e vamos juntos aprendendo direito tributário, aprendendo a linguagem jurídica, para que vocês consigam entrar no mercado de trabalho com toda a qualificação que essa terra maravilhosa e promissora que é o Amazonas requer.
Desejo tudo de bom, felicidades, muito obrigado. E vamos ficando por aqui, lembrando que esse programa é produzido pelo curso de jornalismo da FAMetro e hoje na pauta o curso de Direito com o tema A importância do direito tributário e a sua contribuição para a formação de novos profissionais. Ficamos por aqui e até mais.